Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 7 de maio, e nós estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa, cujo evangelho é o de João 14, 1 a 12. Pegarei então alguns fragmentos deste santo evangelho para depois trazer uma pequena reflexão a todos os nossos fiéis. Diz assim o evangelho: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe ainda Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, caríssimos irmãos, diante deste evangelho, nós sabemos que o contexto é como se fosse uma despedida de Jesus em relação aos seus discípulos. Terminada então a sua missão, estamos celebrando esse tempo pascal. Jesus, depois da ressurreição, aparece aos seus, permanece alguns dias ainda com eles, mas agora ele retorna para o Pai. O retorno de Jesus para o Pai é uma confirmação que ele retorna do lugar de onde veio. Ou seja, que ele e o Pai partilhavam desta vida, e ele então assume essa condição humana em tudo. Ou seja, ao ascender ao Pai, ele não quer abandonar a nossa humanidade. Pelo contrário, ele quer elevá-la a uma dignidade ainda maior. Por isso temos uma promessa que Jesus aponta para o alto, o olhar dos discípulos também para o alto, para uma vida nova, uma vida na graça plena, uma vida do reino. Então, o evangelho de hoje, para reforçar, ele é pautado nesse discurso de Jesus, em que ele é interrompido, como nós ouvimos, em 2 momentos, pelas intervenções de Tomé e Filipe. Mas eles também oferecem, através dessas perguntas, um ensejo para Jesus aprofundar um tema de fé e ao mesmo tempo de catequese, como é próprio em Jesus nesse evangelho de João. Revelam assim a incapacidade humana para compreender o mistério de Deus. Diante de quem esses apóstolos estão presentes? Podemos nos perguntar. Jesus, em contrapartida, encoraja os seus discípulos e, ao mesmo tempo, repete o convite para não terem medo, motiva os discípulos a terem fé e, ao mesmo tempo, coragem. E só há um meio para vencer o medo, ou seja, é a fé em Deus. Os discípulos ficaram separados de Jesus, estão preocupados com isto. Ele retornará um dia para arrebatá-los também, essa promessa feita por parte de Jesus. Então, suas preces serão ouvidas. O Espírito Santo, o Paráclito, ele virá e preencherá o vazio que Jesus poderá ter deixado nos seus discípulos. O Pai e o Filho farão morada em cada discípulo, e as obras que eles farão testemunharão certamente esta presença de Jesus. O distanciamento físico de Jesus não significa que os discípulos estarão entregues ao léu da história, desorientados, mas devem estar focados em Jesus, que é o itinerário, que é o caminho e que também é o sentido da vida. Por isso, o tema de fundo do evangelho de hoje não é simplesmente a partida de Jesus, mas a situação dos discípulos que permanecem, a preocupação humana, como é que eles vão permanecer sem o Mestre. E, de outro lado também, o próprio retorno de Jesus, que não acontece somente no final dos tempos, mas Jesus quer revelar também isso, acontece no hoje, na experiência de fé e de amor, no dom do Espírito Santo, que é o Consolador, que estará presente como sendo assim a força motriz da ação evangelizadora desses apóstolos,
também estará presente através da oração, na paz, que é o sinal do ressuscitado. Então, são esses sinais presentes do próprio Cristo nos discípulos e na própria comunidade missionária que deve testemunhar esse mesmo Cristo ressuscitado. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai, através da verdade de sua revelação. Ele nos faz também desembocar nesta vida divina, daí a promessa na casa, nas moradas, que ele vive com o próprio Pai. Ele é o princípio e a meta deste caminho. O princípio, o fim, o alfa e o ômega, como nós descrevemos, ao fazermos a incisão do Círio Pascal. Então, todos nós que recebemos o batismo e somos igreja, devemos ser testemunhas do Cristo ressuscitado no mundo, respondendo às interrogações e às esperanças dos homens. Deus é a palavra e, ao mesmo tempo, a resposta ao nosso silêncio diante da dor, do medo e da morte. Assim nos lembrou também o Papa Francisco, no seu pequeno discurso na Sexta-feira Santa. Deus é a resposta para o nosso silêncio. Do túmulo, portanto, vazio, tira a vida. Então, desse túmulo é que vem a vida. Então, nós temos ainda essa imagem de Tomé e Filipe, que nos representa muitas vezes, que partilharam suas vidas com Jesus, mas agora sentem medo e insegurança, não compreendem ainda a centralidade e o conteúdo da mensagem de Jesus. Quem segue, então, o caminho de Jesus alcançará uma meta certa. É isso que Jesus aponta. O quê? É a casa do Pai. Então, Jesus não deixa esses dois discípulos sem resposta. Jesus é a estrada que conduz à verdade e à vida. Por isso, ele nos propõe o caminho. A verdade é o desígnio salvífico do Pai, que se revelou plenamente no Filho, em Jesus. Não é uma verdade que se conhece simplesmente pela razão, mas que deve ser acolhida, acreditada. É uma verdade que se torna modelo de vida para cada discípulo. Então, Filipe está em busca, talvez, de uma manifestação divina extraordinária, diferente, mas Jesus mostra-lhe tão somente a sua pessoa. Está aqui, o Pai está aqui. É Jesus mesmo que está diante dele. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Só em Jesus é que se pode e se deve ver o Pai. Este é um ato de fé indispensável. O ver da fé, tão importante para João, o ver da fé que se confessa na presença de Jesus. Por isso, ele é a face visível do Pai. Ele é o esplendor da glória do Pai. Não precisamos de nenhum outro sinal, além de Jesus. Muitas vezes queremos sinais mirabolantes, extraordinários na nossa religião. Essa não é a religião autêntica, verdadeira. Não podemos e não precisamos ver Deus de outra forma, a não ser nessa revelação mesmo do próprio Filho. É somente seguindo, então, o Evangelho revelado por Jesus que nós encontraremos o caminho, a vida plena e perfeita, a estrada para chegar àquela casa na qual estaremos definitivamente com Deus. Eu terminaria essa pequena reflexão tomando um fragmento de uma antiga oração bizantina que diz assim: Faz, Senhor, que saibamos decifrar nas tuas mãos as obras que o Pai sempre realizou, que saibamos seguir os teus passos que conduzem à glória do teu reino. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.